amigos, sejam bem-vindos. Novamente estamos aqui no espaço Winnicott e nesse intervalo que a gente faz juntamente com você, o que a gente chama de Winnicott Café. Hoje, o nosso tema é alienação parental. Sempre ao meu lado, o meu contato, Bruna Alves, diretamente da cidade do Rio de Janeiro, psicomotricista e psicopedagoga. Tudo bem, Bruna? Como vai? Tudo bem, graças a Deus, está tudo lindo aqui no Rio de Janeiro, né? E O Rio de você? Janeiro continua lindo, né? Continua lindo. Então tá bom. Bruna, vamos falar um pouco hoje sobre alienação parental? Vamos Vamos. desmistificar um pouco o que vem a ser a alienação parental. Bom, todo mundo sabe muito bem que quando uma mãe está aguardando, está esperando uma criança, em cima dessa criança são feitas várias expectativas, são feitos vários planos, sonhos, né? Então, antes mesmo da criança nascer, o pai e a mãe já decora o quarto, já fala, olha, eu quero que se for menino, eu vou levá-lo no campo de futebol, se for menina, vai se tornar uma bailarina igual a mãe, enfim. Só que quando a criança nasce, nasce juntamente com ela um luto, né? Porque o pai e a mãe acabam recebendo aquela criança e, com o passar do tempo, eles começam a perceber que toda aquela expectativa que estava sobre a criança vai por água abaixo. Principalmente se a criança nascer com algum tipo de problema congênito, ok? Mas, mesmo que não nasça com esse problema, quando essa criança nasce, ela, ela possivelmente não vai atender a todas as expectativas do pai e da mãe, certo? À medida que essa criança que foi esperada, almejada, querida durante um determinado período de tempo, com o passar dos anos, se há um rompimento familiar, ou seja, o pai acaba separando-se da mãe, essa criança que era tão desejada, tão querida, né, ela acaba sendo um problema para os dois, né? Então, no ato da separação, essa criança que era tão querida, tão preterida, passa a ser um grande problema tanto para o pai como para a mãe, né? Então, essa criança, na verdade, ela acaba sofrendo justamente com essa separação. Você concorda? Plenamente. Acho que o que você falou aí é necessário e interessante, porque é justamente isso, né? Na psicomotricidade a gente fala dessa idealização do filho, que é uma imagem corporal que nós vamos ter dessa criança. E quando a gente fala desse aguardo, desse desejo, né, por essa criança, a gente lembra. Entendi. E quando a gente traz, né, essa questão desse relacionamento, a gente precisa entender que primeiro existe um relacionamento conjugal, depois um relacionamento de maternagem, pai, mãe, independente Isso. de qual seja. Quando existe essa separação, é necessário que a família, os pais entendam que o que está se rompendo é uma separação conjugal, é o relacionamento afetivo entre um casal, não entre uma situação que eu sou mãe ou que eu sou pai. Só que, como você diz, né, a criança começa a se tornar não mais aquele laço de desejo. Então, existe aí a alienação parental, como uma pessoa, né, um dos genitores, que é o que está responsável por essa criança, por esse menor, começa a trazer várias questões. Ah, o outro não gosta de você, por isso que ele nos abandonou. Ah, está acontecendo nesse sentido, então ele não vem te buscar hoje. Começa a ter uma pressão, algo, né, negativamente falando, em cima desse menor, que faz com que essa criança comece a entender e comece a acreditar que o outro não gosta mais dele como filho, como criança. Então, surge várias questões.
Então E, surge o consequentemente, trazendo até uma baixa estima, né, na criança por conta disso. Você com cria baixa estima na certeza. criança, né? Sim, com certeza. E acaba que cria também o quê? Um problema, talvez, na escola, traz uma agressividade maior nessa instituição. A criança em casa está com tantas questões que ela não está sabendo nomear, que ela não está sabendo, né, conduzir para ela ser uma criança, por ainda não ter uma estrutura, uma maturidade, ela leva para a escola, que é aquele ambiente que está confortável para ela e que está seguro, toda uma agressividade. Então ela É. não consegue trabalhar. E o engraçado é que é o seguinte, quando você atende uma criança dessa, né, vamos falar em questão de referência. Criança, quando é Aham. pequena, ela precisa de referência. Sim. Entendeu? Então, é assim, é importante, isso eu falo direto nos meus cursos, quem já fez vários cursos comigo sabe, a criança, ela precisa ter o referencial do almoço, da janta, da família. Ah, mas o pai e a mãe trabalham na hora do almoço, não dá para estar junto. Tudo bem, mas na janta precisa estar. Ah, mas é que é complicado, mora com a avó, então no final de semana tem que estar. A criança ela tem que sentir que ela tem uma família, mesmo o papai e a mamãe não namorando mais. Percebe? Sim. E esse referencial é extremamente importante. Por quê? Quando você fala para a criança, bom, agora desenha seu quarto. Se o pai e a mãe são separados e cada um já arrumou o seu par, né? Quando vai pensar no quarto da criança, quando a criança pensa no quarto dela, ela não tem uma referência. Por quê? Porque ela tem um quarto na casa do pai e ela tem um quarto na casa da mãe. Quantas e quantas vezes na escola a professora fala: cadê seu caderno? Ah, eu esqueci, tá na casa da minha mãe, mas hoje eu vim da casa do meu pai, Do meu pai. né? Então eu acho que é muito importante hoje as pessoas terem a consciência desse contato, de como isso é trabalhado dentro das questões familiares, né? E não achar Uhum. que a gente não namora mais, ou então eu fui traído. Veja bem, a criança, nesse momento, ela tem que ser um objeto de muito carinho, de muito cuidado. Entendeu? Sim, Então a sim. criança passa mal na escola, que nem você falou, ela passa a ser agressiva, e muitas vezes a família não entende por quê. Tá aí o porquê, né? Não, de Entendeu? fato, concordo e plenamente com você. E eu acho assim que quando a gente, né, a gente não está querendo aqui romantizar nenhum tipo de separação. A separação acontece e às Sim, vezes um não quer ver o outro nem pintado de ouro, quer tipo o outro, sim. né, aconteça qualquer coisa, menos que Isso. ele apareça aqui. Só que É, isso que é o que a gente precisa dizer e deixar claro, né? Se ele não está sendo um bom pai ou uma boa mãe, independente, isso depois a criança que vai ter que conseguir compreender essas questões. Nesse é. momento, a gente precisa dar contorno, claro. Como casal que teve um rompimento, eu preciso também de um contorno. Só que eu tenho uma maturidade maior para entender que o meu filho ele precisa de um contorno ainda maior, porque ele teve, na verdade, vários rompimentos aí, né? A desestrutura de um lar, não tem uma maturidade para entender. Então, se eu começo a dizer assim, para o outro, né, genitor, que não está mais responsável pela criança, não deixa ele estar responsável, não deixa ele participar de algumas questões da escola, não deixa ele pegar na escola, não deixa, eu fico atrapalhando. Ah, não, nesse final de semana não vai dar porque eu já reservei um outro compromisso. Eu fico atrapalhando essa convivência com o filho. Vai gerando talvez até problemas no futuro para essa criança de relacionamento também. Sim, Então, o com quanto isso certeza. é perigoso, o quanto isso a gente precisa de fato entender que esse relacionamento que se deu fim, né, é um relacionamento conjugal, e vamos deixar que a criança tenha o melhor contorno possível, né, um lugar acolhedor, que seja em dois ambientes. E tem muito isso, né? Ah, o outro já arranjou uma pessoa, pode ter sido uma traição. O quanto ficamos feridos com toda essa questão, Sim, mas a criança ela precisa ser preservada de todo esse ambiente, fazendo com com que a certeza. gente tenha aqui, como você falou, né, que ela tenha duas casas, que ela tenha duas referências,
mas que ela seja assim protegida nos seus direitos como criança. E, acima de tudo, muito bem amada. Bruna, eu quero Perfeito. agradecer você, tá certo? Suas redes sociais, seus contatos, por favor. As redes sociais, Instagram ou Facebook, é o @espacoponte. Tudo junto ou tem um ponto aí? Tudo junto, tudo Ok, junto. Spaco Ponte. Tá ok. Eu, é arroba winnicott.spaco no Instagram e segue também a gente no YouTube, né? A gente Verdade. já tem um canal lá com algumas coisas. Eu quero desejar a todos um ótimo dia e até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.